Amados irmãos, a paz do Senhor, Cláudio, estamos de volta para fechar nesse vídeo o nosso trimestre da nossa lição de adulto, onde estamos concluindo o nosso estudo do livro de Esther. Nós iniciamos o nosso trimestre estudando o livro de Ruth, a história da Moabita, que decidiu abandonar sua terra, seus deuses, seu povo, para seguir a sua sogra Noemi. Ruth casa com Boaz e entra na genealogia do Senhor Jesus Cristo. Depois do livro de Ruth, nós começamos a estudar o livro de Esther, daquela judia que nasceu no cativeiro, né? Ali pós a Babilônia ter sido conquistado pelo Império Medo-Persa. Esther é escolhida, se torna rainha do Império Medo-Persa, ao se tornar rainha de Assuero, ou Xerxes também, né? Era filho de Dario. Dario foi o governador da Babilônia. Quando o Império Medo-Persa, sob a liderança de Ciro, conquista a Babilônia, Dario fica ali na regência da Babilônia e Assuero, filho de Dario, se torna o sucessor e ele acaba destituindo sua rainha, Vasti, depois de um banquete, a qual Vasti é convocada para comparecer. Vasti não vai, é destituída, e depois de aproximadamente 4 ou 5 anos que Vasti é destituída do reino, do posto de rainha, é escolhida uma nova mulher para assumir o posto de rainha. Coube a Esther, judia, nome hebraico Hadassa, nome persa Esther. Então vamos fechar nossa revista, nosso trimestre, nossa 13ª lição, que traz como título Esther, a portadora das boas novas. O nosso textuário está no capítulo 8, aqui do livro de Esther, versículo 16. E para os judeus houve luz e alegria, e gozo, e honra. Verdade prática diz: o Senhor é poderoso para transformar trevas em luz, tristeza em alegria, angústia em júbilo, humilhação em honra. Os judeus que viviam na Pérsia, no Império Medo-Persa, tanto na capital quanto nas suas províncias, estavam com seus dias decretados, né? Por causa de um plano maligno do inimigo dos judeus, o Agagita, Amã. Ele planejou, arquitetou um plano para exterminar todos os judeus que viviam no Império Medo-Persa, tá? Mas a providência divina, através ali de Mardoqueu e Esther, a mão de Deus operando, levou os judeus a lutarem pelas suas vidas e a escapar do plano maligno que estava decretado para o dia em que os judeus seriam, né, exterminados. Mas Deus agiu na história através de Mardoqueu e de Esther, e os judeus foram livres. Os objetivos da nossa lição: explicar o pedido de direito de defesa do povo judeu e a concessão do rei, discutir as boas notícias da rainha Esther para o seu povo
e conscientizar a respeito do papel da mulher cristã para ser relevante no mundo. Vamos finalizar nosso trimestre contextualizando aqui os capítulos 8, 9 e 10, trazendo o resumo, fechando aqui o livro de Esther. O livro de Esther tem 10 capítulos, tá? Então, o drama dos judeus nos dias do rei Assuero estavam chegando ao fim. O rei editou um novo decreto ali em defesa dos judeus, que os judeus poderiam se defender no dia determinado, né, no decreto anterior, que seria que os inimigos dos judeus poderiam se levantar contra eles. Esse novo decreto que o rei assina, agora os judeus podem se defender e o temor bate sobre os inimigos dos judeus, quando eles têm conhecimento que a mente pensante do plano para o extermínio dos judeus tinha sido enforcado, no caso Amã, e que o novo ministro do Império Medo-Persa, o braço direito de Assuero, agora era um judeu. E os próprios inimigos sabiam também que a rainha era judia, tá? Então, Esther é a difusora dessas boas novas, e o judeu Mardoqueu, um homem íntegro, reto, que não se dobrou diante de Amã, se torna um homem engrandecido no Império Medo-Persa. O nosso texto bíblico está no capítulo 8, versículos do 4 a 8, capítulo 9, versículos 29 a 31, e capítulo 10, versículo do 1 ao 3. Vamos ler. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então Esther se levantou e se pôs em pé perante o rei. E disse: se bem parecer o rei, e se eu achei graça perante ele, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que se revoguem as cartas e o intento de Amã, filho de Amedata, o Agagita, as quais ele escreveu para lançar a perder os judeus que há em todas as províncias do rei. Porque como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a perdição da minha geração? Então disse o rei Assuero à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: eis que dei a Esther a casa de Amã, e a ele enforcaram uma forca, porquanto quisera pôr as mãos sobre os judeus. Escrevei, pois, aos judeus, como parecer bem aos vossos olhos, e em nome do rei, e selai eu com o anel do rei, porque a escritura que se escreve em nome do rei e se sela com o anel do rei, não é para revogar. Depois disso, escreveu a rainha Esther, filha de Abiail, e Mardoqueu, judeu, com toda a força, para confirmar segunda vez esta carta de Purim, e mandaram carta a todos os judeus, a 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e fidelidade, para confirmarem estes dias de Purim nos seus tempos determinados, como Mardoqueu, o judeu, e a rainha Esther lhes tinha estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si, sobre a sua semente, acerca do jejum e do clamor. Depois disto, pôs o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar, e todas as obras do seu poder e do seu valor, e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu. Porventura não estão escritas no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois de Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação.
Então, nos 3 capítulos, aqui os 3 últimos capítulos do livro de Esther, vem falar sobre o novo decreto assinado, né, por Assuero, dando liberdade para que os judeus lutem pelas suas vidas, tá? Também vem falar sobre a festa de Purim, determinado ali para um dia depois, né? E o dia do extermínio dos judeus seria no dia 13, mês de Adar, e a festa de Purim ficou para o dia 13 e o dia 14. São 2 dias comemorando, né, o dia em que os judeus puderam lutar pelas suas vidas e saírem vitoriosos. O capítulo 10 vai tratar também, falar a respeito do engrandecimento de Mardoqueu como o primeiro-ministro do Império Medo-Persa, o braço direito de Assuero, Mardoqueu assumindo o posto que pertencia a Amã. Primeiro tópico da nossa lição, o pedido de defesa aos judeus e a concessão do rei, a humildade de Esther e sua súplica pelo seu povo, a segurança jurídica, né, não pode se revogar um decreto real, e o direito de defesa dos judeus. Então, Assuero, ele já tinha sido devidamente informado a respeito da gravidade do decreto anterior, o plano maligno de Amã, né? Amã tinha selado ali com o anel real que ele usava no dedo, né? Que dava autoridade em nome do rei, e foi determinado com esse selo que o dia de extermínio dos judeus seria no dia 13. Amã lançou sorte e determinou ali que no dia 13, mês de Adar, né, os judeus seriam exterminados. Todos aqueles que tivessem algum desafeto contra os judeus, alguma desavença ou quisessem matar, exterminar os judeus, poderiam se apossar, tomar seus bens, seus espólios, e exterminar os judeus do Império Medo-Persa. Tá? Então, quando Assuero tem conhecimento de todo esse plano, quando é descoberto a trama de Amã, né, de matar todos os judeus, ele fica informado de todo esse processo. Então ele observa a gravidade do que estava ocorrendo no seu reino, e ele não estava ciente até então de toda essa gravidade, né? Um rei que deveria estar atento ao que aconteceria, o que estava acontecendo debaixo do seu nariz. Entretanto, Amã, agindo ali cautelosamente, persuadiu o rei vai lá e assina o decreto. E foi necessário toda essa intervenção, né, da parte do Senhor, da parte de Deus, através de Mardoqueu e de Esther. Então, na trama ardilosa de Amã, o dia 13, né, do segundo mês, que era chamado mês de Adar, no nosso calendário, entre os meses de fevereiro e março, todos os inimigos dos judeus que viviam no Império Medo-Persa poderiam matá-lo, se apropriar dos seus bens, todos que viviam ali no extenso Império Medo-Persa, né, nas suas 127 províncias, em todo o território que pertencia ao reino Medo-Persa. O que poderia ser feito para evitar o extermínio dos judeus, né? Então, foi tudo isso que ocorreu, né, quando Mardoqueu tem conhecimento desse plano maligno. Ele se humilha, se veste de pano de saco, joga cinza sobre a sua cabeça e vai para a porta do palácio até que Esther tenha conhecimento do que aconteceu. E aí eles se comunicam. Esther apregou ali um jejum de 3 dias, 3 noites, para ela, depois desse jejum, clamando a Deus pelo milagre, para que onde ela vai até o rei Assuero,
se o rei não estendesse a mão ou cetro em direção a ela, o destino dela seria a morte, tá? Então, Deus agindo na história para libertar o seu povo, para salvar o seu povo do extermínio de toda aquela multidão de hebreus que viviam no território medo-persa. Então, Esté suplicou ao rei, após o rei descobrir tudo isso, né? Amã ser enforcado, Esté suplicou ao rei Assuero que ele revogasse a sua ordem ou decreto assinado, pondo fim a um intento maligno de Amã de exterminar todos os judeus. Assuero comunica à sua rainha que o que ele precisava fazer, ele fez, que foi enforcar Amã e entregar a casa de Amã, sua mulher, seus filhos, a Esté, que Esté poderia fazer com eles o que bem entendesse. Porém, um decreto real não poderia ser revogado, tá? Então havia ainda um desafio para os judeus. Eles poderiam agora se defender, porém, eles tinham que agir. E aí a gente aprende também que Deus trabalha a nosso favor, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Aquilo que eu posso fazer, que você pode fazer, Deus não vai fazer. Deus só intervém quando não temos condição de fazer. É claro que Deus está trabalhando, está operando em nossa vida. Tá? Tudo é de Deus, tudo é para Deus. Mas aquilo que eu posso fazer, que você pode fazer, Deus não vai fazer em nosso lugar. Tá? Então, o segundo decreto, o rei assinou, mas os judeus precisavam, naquele dia, estar preparados para qualquer situação desfavorável, eles poderem reagir, agir e salvar suas vidas, tá? Aqui a gente está falando da questão da segurança jurídica, ou seja, um decreto assinado pela lei do Império Medo-Persa não poderia ser revogada. Então, o decreto que Assuero assinou, que foi selado com o anel real, que Amã usava, não poderia mais voltar atrás. O dia 13, chamado mês de Adar, estava escrito, estava determinado, que era o dia que os inimigos dos judeus poderiam ir contra eles para tentar exterminar. Os judeus agora neste primeiro decreto, os judeus não tinham direito de se defender. Agora, no segundo decreto, os judeus têm liberdade para se defender, e não apenas os judeus, mas todos aqueles que quisessem a favor dos judeus poderiam sim se associar aos judeus para guerrear contra os inimigos, tá? Então, Dario, a questão aqui da segurança jurídica, do decreto do rei que não pode revogar. A gente vê isso lá no livro de Daniel, capítulo 8, versículo 15, quando os inimigos de Daniel tramaram também um plano ali para que Daniel fosse pego numa falha, porque Daniel só adorava ao seu Deus. 3 vezes ao dia Daniel orava da sua janela, voltada para Jerusalém, clamando a Deus pelo seu povo. Então, o rei Dario, no caso Dario, o pai aqui de Assuero, também assinou um decreto, né, que durante 30 dias ninguém deveria adorar o seu Deus, adorar ninguém, senão ao próprio rei Dario, ao próprio governador Dario. Ocasião esta que Daniel manteve sua integridade e por causa disso foi jogado na cova dos leões. Então, um decreto real na lei medo-persa não poderia ser revogada. É a mesma coisa que acontece aqui, neste caso envolvendo os judeus. O decreto assinado por Assuero, o primeiro decreto, não poderia ser revogado. Porém, há um novo decreto aqui que dá liberdade para que os judeus lutem pelas suas vidas, tá? Em países democráticos, a exemplo do próprio Brasil, né, todos os aspectos da vida pública e privada são regados por
um ornamento jurídico, né, sobre uma Constituição que esta está vinculada, não é? O que a gente vê acontecer nesses países comunistas, né, ditatoriais, autoritários, onde a figura do, do, do presidente, do governador, enfim, se acha no direito de passar por cima das leis e fazer o que bem entender, tá? Então, essa questão da Constituição, de respeito às leis jurídicas, à segurança jurídica, assegura que haja o respeito às pessoas, às normas estabelecidas. Nenhuma pessoa ou poder está acima da Constituição. Né? No caso aqui do nosso Brasil, do nosso país, nenhuma pessoa ou poder está acima da Constituição. Entende-se, né? Ninguém pode agir de modo que venha violar a nossa Constituição. Tem que ser assim, deveria ser assim, né? As alterações constitucionais possíveis somente podem ser feitas pelo parlamento, onde atuam os representantes os nossos representantes, né? Que são os deputados eleitos por nós, tá? Então, a questão da segurança jurídica tem que existir. É o que acontece aqui nesse episódio, né? Uma lei assinada, um decreto assinado pelo rei, não poderia ser revogado, não poderia ser desfeita. Porém, uma nova lei, um novo decreto poderia ser criado, né, estabelecido, que foi o que aconteceu aqui, que deu direito dos judeus lutarem pelas suas vidas. Então, Assuero não podia mais, não tinha como revogar o seu primeiro decreto, mas emitiu um outro, né? Uma espécie de contra-ordem que permitia aos judeus exercerem seu direito de defesa diante dos seus inimigos, né? E estava ali, os inimigos dos judeus estavam ali seguros, né? Assegurados pelo decreto primeiro, né? Que dava aos seus inimigos, aos inimigos dos judeus, o direito de, no dia 13 de Adar, né, lutar, tentar exterminar os judeus. Então a ordem é enviada, o rei assina um novo decreto, né, a ordem é enviada para todas as províncias novamente, que produziu muita alegria, né? Tirou um peso das costas do povo hebreu, né? Pois o fim deles estavam determinado. Então o temor bateu sobre o povo, né? Sobre muitos que se declaravam inimigos dos judeus, bateu o temor sobre esses. E tem uma passagem aqui no capítulo 8, versículo 17, vai dizer que muitos, né, acabaram se tornando judeus, ou, em outras palavras, se associaram aos judeus, né, se alinharam com os judeus e guerrearam a favor dos judeus. Primeiro, quando descobriram que o inimigo dos judeus, o principal, a mente pensante, Amã, tinha sido enforcado. O primeiro-ministro agora, o braço direito do rei, era um judeu, Mardoqueu. A rainha do rei era judia. Então, aí, quem seria louco, né, de votar contra o povo da esposa do rei, o povo da rainha, né? Mesmo assim, tiveram alguns lunáticos que ainda tiveram a audácia de enfrentar os judeus. Então, no dia da pretendida matança, aconteceu o contrário do que esperavam os inimigos dos judeus. Os judeus se assenhorearam deles, né? Inclusive ajudado pelos próprios nobres do reino,
os maiorais das províncias que haviam ouvido de falar de Mardoqueu e temeram muito, né? Somente na cidadela ali de Suzã foram mortos 500 homens, né? Incluindo os 10 filhos de Amã. E nesse dia 13 morreram muitas pessoas, né? O ódio contra os judeus é terrível. É terrível. O antissemitismo, o ódio do povo de Deus é terrível. Então, neste dia, morreram 75 mil pessoas. Imagina a quantidade de pessoas que odiavam os judeus. Imagina se Deus não age através de Mardoqueu e de Esther. A quantidade de pessoas que seriam mortas. Estima-se que mais de 1 milhão de pessoas, de judeus, viviam no território medo-persa. Milhares e milhares de pessoas iriam morrer, né? Então, Deus agindo através de Esther, de uma mulher, e de Mardoqueu, para salvar os judeus, tá? Segundo tópico da nossa lição, para falar sobre a rainha Esther escreve boas notícias para o seu povo, a comemoração dos judeus, a carta e o decreto de Esther e a exaltação de Mardoqueu. Então, no dia 14, o decreto para exterminar os judeus era no dia 13. No dia 14, um dia depois, no segundo mês, foi grande a festa dos judeus de todo o Império Medo-Persa, que vivia ali no Império. O sentimento de alívio pelo grande livramento tomou conta do povo judeu e precisava ficar marcado. Então, Mardoqueu registrou os fatos que ocorreram e escreveu cartas para os judeus de todas as 127 províncias do Império Medo-Persa, instituindo uma festa, um dia comemorativo, que ficou chamado como a festa de Purim. Amã havia lançado sorte, ou Pur, para matar os judeus que viviam no Império Medo-Persa ali no dia 13, o dia de Adar, 13 de Adar. Agora, no dia 14, seria estabelecido como um dia de festa, um feriado nacional a ser inscrito na história do povo judeu, na história judaica, para comemorar o grande livramento que Deus deu para o povo judeu que vivia ali no vasto império Medo-Persa. Depois da primeira carta enviada por Mardoqueu, Esther e o seu primo, né, Mardoqueu, escreveram uma segunda carta, agora confirmando a instituição da festa de Purim. A primeira carta era que os judeus poderiam lutar, né, se defender, e nessa segunda carta agora era confirmando a instituição aqui da festa de Purim, tá? Quando os inimigos foram lutar contra os judeus para tentar exterminar, e os judeus tinham liberdade de se defender, não é que os judeus iriam matar qualquer um. Não, os judeus, eles só iriam guerrear, lutar contra aqueles que viessem contra eles, aqueles que se levantassem contra eles para tentar exterminar, tá? Então, não era que os judeus iriam matar qualquer um que não fosse judeu, só aqueles que fossem realmente seus inimigos, que viessem contra eles, porque a grande maioria esmagadora se alinharam com o povo hebreu, com os judeus, porque o temor, a Bíblia vai dizer que o temor bateu sobre eles, tá? O povo era o povo da rainha, era o povo do primeiro-ministro do rei, né? Então, Deus agindo através aqui de seus servos para livrar o povo hebreu, tá? Então, era a primeira vez que a rainha Esther, a judia, estava se dirigindo ao seu povo. Nesta segunda carta aqui, ela escreve aqui juntamente, né, associada aqui com Mardoqueu, confirmando a instituição da festa de Purim, né, com 2 dias de duração, tá?
a instituição da festa estava fundamentada agora em um decreto real. Está lá no capítulo 9, versículo 27, está dizendo assim: confirmaram os judeus e tomaram sobre si, sobre a sua descendência, e sobre todos os que se achegasse a eles, que não se deixaria de guardar estes 2 dias conforme ao que se escrevera deles, e segundo o seu tempo determinado, todos os anos, que é a festa de Purim, que é comemorada todos os anos pelo povo judeu. Então a festa entrou definitivamente para o calendário judeu e é comemorada até os dias de hoje. A festa de Purim, a festa, o dia do grande livramento que Deus deu àquela grande quantidade de hebreus que viviam no império, no vasto império medo-persa. E Mardoqueu, né? O judeu que descobriu um plano que Bigtã e Teres queriam matar Assuero, o judeu que não se dobrou, não se humilhava, não se prostrava diante do ímpio, do inimigo dos judeus, né? Amã, a fidelidade, a integridade de Mardoqueu o levou a se tornar ministro, primeiro-ministro do Império Medo-Persa. Assuero conhecia bem Mardoqueu, mas ele não sabia até então que Mardoqueu fosse parente de sua rainha, de Esté, né? Até a denúncia dos malfeitos de Amã. Até esse dia, quando Esté anuncia ao rei o plano maligno de Amã de exterminar ela e o seu povo, até esse dia, Assuero não sabia que Esté era prima de Mardoqueu. O rei também nem sabia de que povo pertencia a sua rainha. Então, no capítulo 8, versículo 1, diz que foi naquele dia que Mardoqueu compareceu à presença do rei, porque Esté, a rainha, revelou a Assuero que Mardoqueu era seu parente. Assuero deu a Mardoqueu o anel que havia dado a Amã, e Esté o pôs sobre a casa do Agagita, ou seja, sobre a casa de Amã, para exterminar, matar todos os descendentes ali de Amã. Mas ainda não era tudo. Depois da morte dos inimigos dos judeus, né, no dia 13, mês ali de Adar, Assuero engrandeceu ainda mais Mardoqueu, né? Pondo ele como o segundo maior no reino, posição essa que era ocupada por Amã. Então, o dia que era o dia que ficou marcado como o dia que o judeu seria exterminado, a ação de uma mulher, a ação de Mardoqueu, a ação de pessoas que não negociaram sua fidelidade a Deus, no momento de aperto, voltaram-se para Deus, no caso de Mardoqueu, no caso de Esté, que falou que todos os judeus ali de Susã se humilhassem, jejuassem, que ela iria comparecer na presença do rei, mesmo que não fosse chamada, mesmo que corresse risco de vida, como estava correndo. Ela orou a Deus, ela se humilhou e Deus deu o livramento. Ou seja, busca primeiro o reino de Deus, busca primeiro a vontade de Deus, busca primeiro entender, compreender qual é a vontade de Deus para este caso, para esta sua situação. Então, é nosso dever primeiro buscar a vontade de Deus. Quando buscamos, quando estamos alinhados com a vontade de Deus, o Senhor age na história, o Senhor age em nosso favor. E para a gente finalizar, a mulher chamada por Deus para ser relevante no mundo, uma mulher notável, a banal guerra dos sexos e o contexto cristão para as mulheres hoje também, né? Então, Mardoqueu e Esté exerceram um papel de altíssima relevância no Império Medo-Persa, né? Nesse contexto
texto aqui envolvendo toda essa história aqui do livro de Esther. Essa história aqui do livro de Esther está ali entre o capítulo 6 e 7 do livro de Esdras, tá? Está naquele contexto ali. Então, Mardoqueu e Esther exerceram um papel importantíssimo, né? Usados por Deus ali para livrar os judeus do extermínio, principalmente em relação, né, a tudo aquilo envolvendo quando o decreto de Ciro foi assinado para que os judeus pudessem voltar para a sua terra. Milhares de judeus não voltaram mais, né, para Jerusalém. Estavam acomodados pela sua vida, tinham se acostumado a viver na Babilônia, e isso nos deixa um alerta, né? Estamos aqui, mas a gente tem que ter cuidado. Não podemos nos acostumar com o mundo, porque o mundo é inimigo do povo de Deus, tá? Os judeus achavam que estava tudo bem, de repente, da noite para o dia, aparece um decreto determinando que em determinado dia os judeus seriam, os inimigos dos judeus poderiam se apossar deles, poderiam fazer o que quisessem e poderiam matar. Então, a gente precisa estar alerta. Nós não somos do mundo, né? Nós somos o povo de Deus. Então, para isso, não foi preciso disputa ou inversão de papéis. Esté chegou ao cargo de rainha sob profundo respeito, obediência, honra ao seu primo Mardoqueu, que ele havia criado como uma filha. Então, na condição de rainha, Esté soube ser humilde, prudente e muito equilibrada, né? A forma como ela se dirigia e honrava Assuero, o seu rei, acabava contrastando com a atitude de Vasti. Quando o rei chama Vasti, Vasti se recusa. Esté não. Seguiu sua simplicidade, sua humildade, né? Obedecendo, mesmo rainha, ela obedecia tudo aquilo que seu primo, né, muito mais velho do que ela, obviamente, que havia criado como uma filha, daquilo que Mardoqueu lhe ensinou, ela seguia a risca. Seguia a risca, entende? Então, Deus, nosso Pai, ele não entra na chamada disputa de sexo. A mulher sempre, para Deus, vai ter aquela importância, aquele papel que Deus estabeleceu para ela. O homem da mesma forma, entende? No final de tudo, Deus julgará todos conforme a sua lei. E a lei do Senhor, ela é perfeita. Mulher é mulher, homem é homem, entende? Deus não entra nessa de que a mulher está assumindo um papel que não é dela, homem também assumindo um papel que não foi feito para ele. Deus não entra nisso. Aquilo que Deus diz é sim, é sim. Aquilo que Deus diz é não, é não. Esther nunca quis e nunca foi masculinizada. Nunca quis e nunca assumiu um papel que não era dela. Era rainha, mas manteve o seu padrão de moralidade, de princípios, de simplicidade, de humildade, entende? Então, Deus não é afetado por partidarismo nenhum, por ideologia sexista nenhuma. A mulher tem todo o seu valor, né? A mulher tem muito a contribuir no reino de Deus, para o reino de Deus, para o bem-estar da sua família, para o bem-estar da sociedade, mas sendo mulher. O mundo está essa loucura, o mundo está doente, o mundo está sofrendo, porque a inversão de papéis, a inversão de valores, a mulher assume uma posição que não é dela, adoece, porque está assumindo aquilo que não foi para ela. Homens fracos, porque está perdendo o seu papel,
está deixando de fazer aquilo que Deus atribuiu para ele fazer, e o mundo está essa loucura. Quanto mais o homem se distancia, a mulher se distancia da vontade de Deus, mas as coisas ficam de cabeça para baixo. Tá? Então Esther assumiu o seu papel, não deixou de ser mulher, não deixou de ser simples, não deixou de ser humilde. No entanto, chegou ao posto de rainha. No livro anterior que nós estudamos, de Ruth, a Moabita, a simplicidade, a humildade, né, o respeito, o compromisso, o amor que Ruth tinha pela sua sogra, Noemi, mesmo num contexto muito desfavorável, né, que Ruth passou, quando ela chega ali em Belém, que ela vai trabalhar no campo, que ela trabalhou árduo para sustentar tanto ela como a sua sogra. Deus estava vendo o papel que a mulher tem, e Deus honrou a atitude daquela moabita. Deus honrou a atitude dela. Então a mulher assume o seu papel. A mulher tem que trabalhar, sim. A mulher tem que assumir compromissos, sim. A mulher tem relevância na sociedade, tem. A mulher tem relevância no reino de Deus, tem. Mas não deixe de ser aquilo que Deus disse que você tem que ser. Ser mulher, ser simples, ser sensível, não quer dizer que é fraca. A mulher é forte e é muito forte. Mas assuma o papel que Deus te estabeleceu. Você tem importância para o reino de Deus. Nós temos N exemplos de mulheres fortes, guerreiras. A exemplo da própria Débora, que se tornou uma juíza, né? Uma juíza num tempo em que Israel vivia oprimido pelos seus inimigos. Débora tomou a proeminência ali e foi para o campo de batalha juntamente com o exército. Mas Débora não deixou de ser mulher, não deixou de assumir o seu papel como mulher. Então, você tem importância para o reino de Deus, mas aquilo que Deus estabeleceu para você, não saia deste caminho. Não saia daquilo que Deus estabeleceu. Conquiste o mundo, mas reconheça o seu papel, reconheça o seu lugar no reino de Deus. Aquilo que a Bíblia diz sim, é sim. Aquilo que a Bíblia diz não, não abrace. Não abrace. Por quê? O mundo está doente por causa dessa inversão de papéis. Pessoas estão doentes. É terrível a quantidade de pessoas depressivas, né? Ansiosas. A doença emocional tem estado num ápice nessa nossa geração, por causa desta inversão de papéis. Então, além das mulheres da Bíblia, diversas mulheres têm exercido e exerceram seu papel na história da humanidade. No entanto, não deixaram de ser mulheres, não perderam a sua simplicidade, não perderam a sua humildade, não perderam a sua sensibilidade, mas fizeram a diferença na sua geração. Assim como Ruth, assim como Noemi, assim como Débora. Entende? Então, Deus usou Esther, uma judia, uma moça simples. Deus elevou ao posto do maior império da época, o Império Medo-Persa. Esther não perdeu a sua simplicidade, a sua sensibilidade, a sua pureza, mesmo sendo a rainha do maior império do mundo na época, tá? Então fica este exemplo
para nós. Deus pode me usar, Deus pode te usar. Porque Deus controla tudo. Tudo acontece debaixo da sua vontade. Amém? Que Deus te abençoe e nos veremos com a nova lição desse quarto trimestre. Deus abençoe.